Tudo é nosso, né? Tudo é do Senhor. Glória a Deus por isso. Estão me ouvindo bem? Graça e paz. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje, servindo aqui no Ministério da Palavra. Eu queria dizer bom dia, bem-vindo aos visitantes. Estou vendo umas carinhas novas, então, se você veio pela primeira vez, ou se pelo menos eu estou te vendo pela primeira vez, ou se você já me viu, eu já te cumprimentei, perdão. Mas sejam bem-vindos. Essa palavra é muito especial, que eu quero compartilhar com vocês. Eu abri aleatoriamente a palavra e geralmente eu não faço isso. Eu tenho uma leitura sistemática, onde eu leio, eu estudo, compartilho com meu filho, mas dessa vez eu senti de abrir, e aí deu numa passagem específica, e eu senti no coração, leia a passagem específica. E ao ler a palavra, a gente tem a nossa leitura sistemática, o pastor já tinha colocado no cronograma de pregação que eu estaria pregando no dia 9 de agosto, não seria hoje, e no dia 9 de agosto eu estaria pregando. Eu falei, uau, deixa eu olhar no calendário de leitura se essa palavra vai cair exatamente no 9 de agosto. E caía exatamente no dia que eu pregar. Mas o meu marido pediu para trocar comigo. E eu falei, bem, então, Senhor, acho que eu estou entendendo errado. Só que eu também dou aula para as crianças. E geralmente eu peço para a Paulinha, me põe na escala no primeiro domingo do mês. Mas a Paulinha fez o quê? Por algum motivo me botou no segundo domingo, que alguém já deve ter pedido para ficar, e ela montou a escala daquele quebra-cabeça, né, que fica lá o povo dizendo, posso, não posso? E aí acabou que dia 9 de agosto eu ia pregar para as crianças, e a gente já tem um calendário de aulas, e era 1 Samuel 17, exatamente a palavra que eu ia pregar. Então, eu fiquei assim, uau, o Senhor não erra. Parece que os desvios tem uns desvios no caminho, mas vai dar exatamente aonde Ele planejou. E eu fiquei arrepiada com a aula com as crianças, porque o que elas falaram e o que elas fizeram, eu olhava para elas, meu Deus, é Davi. Meu Deus, eu estou com 2 pequenos Davis na sala de aula, e foi um privilégio. Então, eu mudei um pouco a palavra, tá? Das crianças para vocês, mas vai ter muita repetição. A palavra que a gente está falando nesse mês, o tema é Herdeiros de Deus. A pregação de hoje se chama Mentalidade de Herdeiro. E eu queria, antes da gente abrir a palavra, eu queria estar orando com vocês algo muito específico, que é da carta de Efésios, que ela colabora com essa questão da nossa mentalidade. E nessa manhã, eu acredito de todo o meu coração que nós vamos sair aqui com a mentalidade mudada, transformada. Amém? Então, se você quiser, você coloca a mão na sua cabeça, se não no seu coração, se não, você fecha os seus olhos. Senhor Deus, Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque decidimos, Senhor, domingo após domingo, que nós não viveremos da mesma forma. Que toda vez que nós entramos na Sua presença como irmãos, nessa comunhão, a nuvem da Tua presença vem. Os dispenseiros, anjos do Senhor vêm nos servir. E, Senhor, tantas coisas acontecem nesse ambiente espiritual, invisível, mas real. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, aquilo que está escrito, que o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçamos no conhecimento de Jesus. Eu oro para que o coração dos meus irmãos sejam iluminados, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que nos chamou e a rica, gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo.
Oro também para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez assentar no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Senhor, o Senhor Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez como cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja, nós, Comunhão Cristã Resgate, somos o seu corpo e somos preenchidos e completados por Cristo, que nos enche, Senhor, de todas as coisas, em toda parte, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, geralmente, quando a gente fala Davi e Golias, é uma das histórias mais conhecidas e famosas no mundo inteiro. Qualquer um do Ocidente, Oriente, de Norte a Sul, do mundo inteiro, já deve ter ouvido falar. E quando a gente já ouve falar de uma história, a gente tem a tendência de falar assim, eu já sei, eu já ouvi, eu já sei como é que essa história vai acabar. Eu já tenho uma pregação que eu já ouvi em um lugar e o pastor falou isso, isso e isso. Eu sou igual a você. Então, quando eu vi a passagem que Deus me deu, falando que era Davi contra Golias, o que eu fiz? Eu acho que eu já conheço o Senhor. Porque a gente acha que já conhece tudo. A gente acha que já tem todas as nossas teses muito bem fundamentadas. Mas eu queria convidar você hoje a tentar, ainda que haja uma repetição da repetição da repetição, triplamente, vocês não ficarem, eu já escutei, eu já sei. Tentarem olhar para o invisível, dizer o que tem debaixo do pano, o que tem debaixo dessa pedra. Tem diamante aí? Tem tesouro? Porque vai ter. Amém? Então, abra comigo lá, por favor, em 1 Samuel 17. A gente vai fazer uma leitura aqui dinâmica. E 1 Samuel 17, versículo 32. Então, eu vou lendo aqui porque meu tempo é curto, tá? Mas acompanha aí, se você não puder acompanhar, se acompanha aqui na leitura, que vai estar um pouquinho diferente, que a minha Bíblia ela é a versão transformadora. Hoje eu decidi mudar um pouco. Davi, versículo 32. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça, um capacete de bronze, e Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor.
armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhando em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e eu darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então, darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E vamos pular para cá, 49. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e a atirou em sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou cravada ali. Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele, do Golias, e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Até aqui. Então, como é que foi que Davi venceu o filisteu? Como é que Davi venceu o filisteu? Ninguém está com coragem de responder, só porque as crianças já tiveram aula. Com o estilingue, com a pedrinha. Davi venceu no nome do Senhor dos Exércitos. A estratégia foi a pedra. Mas a batalha ela foi vencida antes. A batalha ela foi vencida antes do próprio Davi ter pisado naquele vale. A batalha já tinha sido vencida por causa da confiança no nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente coloca mais confiança na nossa estratégia, as armas de Saul, as aparências humanas, do que no nome do Senhor dos Exércitos, que vai nos dar a vitória, seja com lança, estilingue, pedra, assovio, sopro, o mais improvável. Então, hoje, a nossa chamada reflexão é: você tem confiado na força do seu próprio reino ou na autoridade da sua herança como filho de Deus? Existe uma diferença bem grande entre Davi, o contraste espiritual entre Saul e Davi. Saul estava ali numa síndrome de autopreservação. O que é? Eu preciso proteger o meu reino. O foco era no seu trono, nas suas aparências, e o medo de perder o controle paralisou ele. Porque Golias, se a gente voltar um pouco, estava mais de 40 dias indo lá desafiar. Golias chegava com as estratégias certas desse mundo. Gigante, armado, com seu escudeiro à frente, com mais arma, gritando: ué, traga um para me desafiar e vencer. Se ele me vencer, a gente se rende a vocês. Se vocês vencerem, que é impossível, nós nos rendemos a vocês. Então, como é que é esse contraste entre Davi e Saul? Agora a gente vai comparar, não Davi com Golias, mas Saul, que era o rei ungido por Deus, que ele estava ali procurando alguém, algum soldado naquele momento para salvar a honra do reino de Israel. Ele estava focado em salvar a honra do reino de Israel, não a honra do Senhor de Israel. Davi, ele não queria proteger o reino dele. Ah, porque ele não tinha? Não, não era por isso.
Naquele momento, Davi também já tinha sido ungido rei. Davi estava protegendo o relacionamento dele com Deus. Davi, naquele momento, ele estava dizendo, peraí, quem você desafiou? Quem esse incircunciso pensa que é para desafiar? E aí a gente vai entrar agora em algo que o mundo tenta desdenhar, como os homens desse mundo, assim como Golias, ele vai perguntar assim, sou eu algum cachorro para você vir contra mim com esses paus? Sua fé é tão pequena, você se acha alguém diante dessa batalha? Você acha que a sua fé pode me derrotar? Eu sou esse gigante que estou enfrentando você, a sua família. Esse problema que é geracional, você acha que você agora, quem você pensa que você é? Porque o gigante vai fazer isso com a gente. Então, na visão de um gigante experiente, ele também fala, porque é verdade. Quem é que ia para a guerra com cajado e pedra, estilingue? Ele riu. Qualquer pessoa riria. Aliás, Israel estava rindo de um lado e os filisteus estavam rindo do outro. Porque quem venceria daquela forma? Como é que você acha que você vai vencer? Então, a pedra angular, Davi confiou naquela pedrinha. E Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Mas Davi, ele já tinha uma visão do futuro. Ele falava, a rocha da minha salvação não vem de armas humanas, a rocha da minha salvação não vem de estratégias humanas, a rocha da minha salvação, o meu futuro está garantido nas mãos do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, agora a gente vai voltar lá para Efésios. Eu queria que vocês, se você tiver com a sua Bíblia, foi a parte onde eu li com vocês a oração. Efésios 1. Pode ser o 17. Essa carta, ela fala das bênçãos espirituais já dadas por causa de Jesus para nós. Então, a gente não precisa fazer algo para merecer ou receber. Já foi dado a todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eu esqueci de avisar, eu sou estranha. Eu sou muito estranha, gente. Então, de repente, se eu ficar muito séria e ficar meio assim, é geralmente algo espiritual que eu estou tentando discernir, eu fico tentando me controlar para ser normal e fica uma coisa mais estranha ainda. Então, e eu tentei me segurar porque eu estou vendo visitantes. Aí eu estou aqui me segurando, assim, mas de vez em quando, né? E outro dia, meu marido já sabe que eu sou estranha, mas eu simplesmente só estava andando na rua. Estou andando, aí eu sem querer tropecei. Aí ele, que isso, Stefania, está caindo no poder? Eu não, Saula, eu tropecei. Ou seja, ele já estava tipo, na rua não, Stefania. Mas o Samuel, graças a Deus, ele ainda deixa eu ser eu mesma, né? Porque eu finjo que eu estou falando em árabe com ele na rua. Todo mundo fala em Copacabana uma língua diferente. Mais uma, menos uma, não está fazendo diferença. Não é mesmo? Então, eu estou falando mais uma. E o pior é alguém responder, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, 1 Efésios, primeiro não, só tem um, né? Capítulo 1, fiquei desconcertada, com vergonha. Com o único Efésios, versículo 17. Peço que Deus,
o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida para aqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Até aqui. Então, a gente precisa ter essa compreensão espiritual e saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, o DNA celestial. Romanos 8 é uma carta assim, linda de Romanos, mas o capítulo 8 é muito especial. Se você tiver um dia, pare na sua casa, ore em voz alta Romanos, ore Efésios, porque essa oração aqui é Paulo orando aos Efésios. Ore por você mesmo e peça essa compreensão, porque a gente só consegue ver essa herança espiritual através dos olhos da fé, através dos olhos espirituais. A gente não consegue ver. Porque quando a gente quer ser herdeiro nessa terra, a gente se acha dono das coisas dessa terra. Só que só existe um dono e ele vai voltar. E aí a gente vai ter que prestar contas para esse dono do que a gente fez com o nosso dinheiro, com os nossos talentos, com a nossa inteligência, que não é nossa, que é dele. Então, esse entendimento de Romanos 8, 8, 15, 16, 17, que aí fala, vocês não são mais escravos do medo, para viver outra vez atemorizados como escravos, mas vocês são filhos de Deus, adotados pelo Espírito de adoção, o qual vocês podem clamar, Abba, Pai, Paizinho. E se esse Espírito está mesmo dentro de vocês, ele testifica ao Espírito de Deus, dizendo que vocês são herdeiros e com Cristo Jesus. Isso precisa testificar no nosso espírito, não é na nossa alma. Não espera a sua alma falar que, eu nasci herdeira, vou malhar às 15 horas, às 3 da tarde, às 11 da manhã. A gente fala que na academia é o horário dos herdeiros. Não está trabalhando, né, meu filho? Ou tem um horário flexível, né? Então, é muito importante que você saiba de uma coisa. Você não vai para o céu. Te chocou? Você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Você vai voltar para o céu. Você veio de lá. Então, você volta para lá. O seu DNA, ele é celestial. O seu DNA, ele está no céu. Então, você pode dizer com convicção, eu vou voltar para o céu. Você precisa ter a sua identidade de herdeiro. Você não luta para ter uma identidade de herdeiro. Você nasce herdeiro. O diabo quer que a gente acredite que a gente precisa lutar por essa identidade. Não precisa. Precisa se apropriar. Lembra da onde a pedra bateu? Na testa. Isso prova que a guerra ela é vencida na mente. Então a gente vai se recusar hoje às armaduras deste mundo, aparências, expectativas humanas. A revelação da promessa. O herdeiro não luta para conseguir uma identidade, ele age a partir de uma identidade que ele já recebeu. Saul agia como escravo do medo, Davi agia como escravo, né? Mas agia como herdeiro da aliança. O próprio Paulo fala na carta de Efésios, eu como prisioneiro, escravo de Deus, escrevo a vocês, vivam de modo digno da sua vocação, de como vocês foram chamados. Porque conforme a gente tem uma identidade, a gente age de acordo com aquela identidade. Amém?
Então, eu estou caminhando aqui para metade. E eu vou falar de uma coisa que é aparentemente difícil. Mas, em nome de Jesus, eu vou tentar falar fácil. Mas é a primeira vez que eu falo na vida, gravando com esse treco, com uma câmera. Então, mas vamos lá. A ciência da renovação mental. Já ouviram falar de neuroplasticidade? É o nome onde o pessoal está falando muito hoje em dia, a neuroplasticidade. E se você é como eu, você imagina o cérebro fazendo um plástico, assim, um slime, né? Parece, eu pelo menos ouço plasticidade, eu já penso num plástico, né? Mas não é isso. É elástico, né? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro criar novos caminhos neurais, se reorganizar. Então, é através da repetição que essa neuroplasticidade vai se fazendo criar novas conexões, pensamentos, para que você haja de acordo com aquele novo pensamento. Deu para entender? Então, eu queria explicar para vocês, tipo, uma metáfora. Se a neuroplasticidade é essa capacidade de se reorganizar, fazer novas conexões neurais, então parece que existe assim duas formas do cérebro pensar. Uma rodovia asfaltada, onde ele consegue deslizar e fazer ações e pensamentos rápidos. E existe uma parte que parece um mato fechado, onde ele não vai conseguir chegar do outro lado. Ele até pensa, eu vou em algum momento chegar do outro lado, mas eu vou ter que matar essa floresta, conseguir um novo caminho através disso. Ok? Então, vamos lá. Acho que eu vou fazer de trás para frente aqui o que eu pensei em fazer. Então, de forma didática. Se o cérebro adora economizar energia, os hábitos antigos, como, eu não vou para o treino hoje, eu vou comer o que eu quero, eu gosto de comer, eu sempre comi isso, são as rodovias asfaltadas. É fácil passar por elas. O cérebro, ele não gasta energia, ele vai no piloto automático. Enquanto o novo comportamento, que é comer saudável, treinar, é abrir um novo caminho no mato fechado. Então, no início vai ser duro, vai exigir esforço e disciplina. Só que a gente acha, como eu falei para vocês no início da pregação, que a gente já conhece, eu já sei. Então, a informação, ela não faz a nova crença. A informação, ela é aquilo que você recebe de informação. Por exemplo, eu preciso ir para a academia. Isso é só olhar para o mato fechado. Você não vai conseguir descer para uma rodovia asfaltada. Vai exigir que pequenas ações diárias façam esse novo caminho acontecer. Entenderam? Então, existe mude a crença. Eu preciso ter motivação para treinar todos os dias. A nova crença vai ser, eu sou o tipo de pessoa que não falta com os compromissos comigo mesma. Eu não falto os meus compromissos comigo mesma. Então, a gente não tenta começar a treinar da noite para o dia 2 horas. Primeiro, a gente precisa se propor a fazer 10 minutos, a colocar o tênis e ir para a academia. E a repetição diária vai abrindo um novo caminho. O que eu acabei de falar para vocês, eu falei para um amigo, e ele riu de gargalhar. Até parece. E ele conhece toda essa coisa de coach, faz curso de coach, faz não sei o que lá, porque realmente parece uma coisa tão simples que ele já tenta há tantos anos, só que eu falei para ele, então, eu fiz isso e deu certo. Aí ele teve que contrastar com eu fiz e deu certo, com, eu poderia dizer, uma teoria que os outros fizeram
E aí eu ia ficar com cara de tacho, né? Tipo, eu conheço uma teoria que disseram que dá certo. Eu vivo uma teoria e eu posso te atestar, dá certo. E essa questão de botar um tênis e apenas ir até a academia, eu fiz muitas vezes. Muitas vezes. E eu falava para mim, só vou lá e vou fazer o que dá. Teve dias que eu me levei assim, literalmente assim, vai, obedece. E aí eu falava na rua que nem uma louca, eu amo treinar, eu sinto falta. Ai, eu amo musculação, eu me sinto outra. Aí o meu cérebro, ai, que palhaçada, que mentira, mentirosa. Aí eu falava, vai, continua falando. Até que um dia, um belo sábado, depois de 1 ano, eu falei para o Samuel, não, eu vou para a academia que eu estou precisando. Eu saí, olhei para mim e falei, quem é essa? Porque foi espontâneo. Eu já tinha matado tanto mato alto, já tinha falado tanto, já tinha, que nem uma louca, que nem acreditava em mim mesma. O único que precisa acreditar é você, em você mesmo. Não fica esperando do outro, não. Ah, porque ninguém acredita em mim. E não vão acreditar mesmo, porque o único que precisa é você. O único que precisava acreditar em si mesmo era Davi. E vamos voltar lá no texto, 1 Samuel 17, que a gente vai ver uma questão, uma regra. E essa regra, ela rege o universo. É o laboratório da fé. Então, quando a gente volta no texto, vamos para o versículo 34. 1 Samuel 34, tá? Isso, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Davi menciona aí 3 vezes. Davi, entretanto, disse a Saul, eu sou teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão e um urso e levava a ovelha do meu rebanho, vamos lá, eu saía atrás dele, feria, livrá-lo da boca da ovelha, livrava a ovelha da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e dava-lhe golpes até matá-lo. O seu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso é como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Mais um. Davi concluiu. Conclusão, gente. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Então, quando a gente vê uma menção tripla, tá? Davi falou a primeira vez no versículo 34, depois falou a segunda vez no versículo 36, sobre o leão e o urso, e na terceira vez no versículo 37. No hebraico antigo, você não tem ponto de exclamação, negrito, que é quando você frisa uma palavra, ou dá ênfase, ou vai dizer que é algo permanente. Então, eles faziam menção tripla. Então, quando é algo permanente, imutável, eles falavam, olha, uma vez pode ser que você tenha conseguido. Sorte de principiante. Já ouviram falar? Sorte de principiante. A segunda vez, talvez porque algo aconteceu. Mas se aconteceu pela terceira vez, você vai conseguir de fato. Então, o que Davi estava dizendo ali é, primeiro, eu tenho capacidade, porque eu fui forjado no desafio lá no pasto. A segunda vez que esse leão ou um urso aparecia, é como esse incircunciso. Ele já não disse que o leão, que o gigante era um gigante. Ele disse, esse gigante é igual um leão e um urso. Não é algo intransponível, não é algo impossível. É só mais um leão e um urso. A terceira vez, o Deus que me livrou do leão e do urso, porque não fui eu,
Não foi a minha força, não foi o meu cajado, foi o Senhor dos Exércitos que me livrou, Ele também vai me livrar dessa vez. Algo permanente, imutável. O que você tem dito diante as suas guerras? Os seus desafios? Ai, meu Deus, mais uma vez, o Senhor que me livrou daquela vez, o Senhor vai me livrar de novo. Amém? Pasto como treinamento, a neuroplasticidade espiritual. Nesse anonimato, ele garante essa estabilidade diante de um palco público. Por que hoje eu estou aqui sem tremer? Porque eu já tremi há 20 anos atrás, muitas vezes, para conseguir não ficar igual vara verde hoje. Mas quando botaram isso aqui, eu confesso que eu tremi mais um pouco, que era novidade. Mas a sua convicção tem que ser a partir de eu sou filho de Deus, sou abençoado, eu sou herdeiro, e eu vou defender o meu relacionamento com o meu pai. E eu vou vencer essa guerra protegendo o meu relacionamento com o meu pai. Eu não vou proteger um reino. Eu não preciso proteger um reino. O medo fazia com que Saul fosse escravo. Era uma rodovia asfaltada. Davi foi matando o mato alto, fazendo um caminho na floresta, literalmente no verde da floresta, confiando em Deus. Até que quando chegou uma guerra maior ainda, ele já tinha o treinamento necessário. A forma como você interpreta os seus desafios, as suas guerras, vai fazer com que você vença a batalha antes dela acontecer. Amém? Então, por isso Davi repetiu 3 vezes sobre o leão e o urso. Mas como é que eu cheguei nessa conclusão? Tendo que botar as sandálias da humildade, olhar um texto que eu já li muitas vezes, que eu dei aula para as crianças, e perguntar, o porquê ele falou 3 vezes, Senhor? Me explica. Me explica, Senhor. E se eu não tiver uma resposta óbvia, eu vou estudar até que aquilo faça sentido no meu racional, mas que me dê uma paz que ninguém pode roubar. E quando eu vi isso, eu falei, é isso. É isso. Eu vou continuar declarando que o Senhor que me livrou do leão e do urso vai me livrar de todas as guerras que eu for enfrentar nessa vida. Amém? Então, é muito importante, na conclusão teológica, que ele fala assim, e Davi concluiu, essas verdades teológicas, elas não vão mudar simplesmente por essa palavra que você está ouvindo hoje. Infelizmente, não vai mudar. Você está ouvindo que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas você só vai conseguir viver essa palavra se dia após dia você fizer algo com práticas e pequenas ações diárias. Não adianta a gente chegar num domingo, achar que vai ser um culto maravilhoso, eu vou chorar, eu vou me emocionar, se a gente não botar aquilo em prática. A Bíblia fala, sejam somente ouvintes, né? Não sejam somente ouvintes, sejam praticantes. Porque é a prática que faz um atleta. Temos atletas aqui. Pessoal, quer uma oração aqui, ora por mim para eu virar um atleta amanhã, né? Então, eu não sei como você vai conseguir uma atitude prática diária.
eu posso compartilhar uma atitude prática e diária que eu estou fazendo. Foi uma que eu falei outro dia aqui, mas eu vou repetir ela. A Bíblia fala, vá para o seu quarto. A Bíblia fala, gente, eu vou parafrasear que eu não sei palavra por palavra. Vá para o seu quarto, feche a porta e encontre com seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto te recompensará. Mais ou menos isso, né? Mas aí fala para entrar, fechar a porta e estar com o seu pai. De repente, eu entrei no meu quarto, fechei a porta e não encontrei ninguém. E aí eu falei, quer saber? Vou marcar aqui 2 minutos e todos os dias eu vou fazer isso. Porque eu vou dizer, pai, eu não estou te vendo, mas eu vou crer que o Senhor está aqui comigo. E aí eu fico sentada, orando, chorando, não. Parada. Esperando. 2 minutos eu tenho feito. Tenho tentado fazer todos os dias. Mas é só para me lembrar. Existe um pai invisível, mas que ele está comigo. Ele está comigo no secreto. Ele está comigo me vendo lutar contra aquele leão que ninguém viu. Me vendo lutar contra aquele urso que ninguém viu. Ele está comigo. E foi quando ele me viu no secreto que ele pôde me recompensar no público. Mas eu não estou esperando ele me recompensar no público, porque é no secreto aonde as melhores coisas acontecem. Não é no público. Então, queridos, vamos só fechar com esse entendimento. Saul, ele, nos capítulos anteriores e depois, a gente vê ele com medo de Davi, das comparações que faziam. Ficava com medo da opinião alheia. Pedia para Samuel, vem aqui, me honra perante o povo. Você via que Saul sempre estava tentando proteger o seu próprio reino. Enquanto Davi estava do outro lado, fugindo de Saul, dizendo, eu não vou tocar no ungido de Deus. Porque eu não quero ter problemas, é com meu pai. Ele protegia o relacionamento dele com Deus. Não fazendo mal ao outro, que merecia, mas protegendo o relacionamento dele com Deus. Amém? Queria chamar aqui os músicos, que a gente vai caminhar para o final. Queria que você pudesse ficar de pé já, que a gente vai ter uma oração aqui. Eu queria continuar orando com vocês sobre Efésios. Efésios 4, não, desculpa. Efésios 3, 12, diz assim, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Peço que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, Criador de todas as coisas, céus e terra, e peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus.
Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. No início, ele fala: entre com ousadia na presença de Deus e não desanimem por causa das minhas provações, por causa do meu sofrimento. O Senhor sabe que sofrimento e provações desanimam, mas existe um lugar que é crescendo no amor de Jesus. A gente é fortalecido. Primeiro, Paulo olha por sabedoria espiritual e que os olhos sejam abertos. Aqui, depois de uma aprovação, ele pede por crescimento espiritual. Cresçam. Então, em nome de Jesus, pensa nessa batalha que você deve ter pensado aí, porque quando fala batalha, aprovação, você já pensa em um problema. Então, lance diante do Senhor. A palavra do Senhor diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Eu fiz uma caixa lá em casa, e é a caixa das preocupações. E aí, quando eu estou com uma preocupação, eu gosto de agir, escrever o que está, e aí eu pego, amasso e lanço. Eu lanço com fé. Porque eu senti que eu precisava fazer algo. Porque eu orava, mas a preocupação ficava. Eu orava, mas ficava. Agora eu estou exercendo. Exerça a sua fé. Escreva, coloque para fora, lança fora. Quando você estiver orando, não fique apenas acanhado. Exerça fé corporal. Levante a sua mão. Ainda que pareça bobo no início, mas você faz, lanço fora. Eu recebo. Amém? Oh, Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais daquilo que podemos pedir ou imaginar, conforme o teu poder que atua em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que os meus irmãos pensem nos problemas, nos gigantes, Senhor, que estão falando a respeito deles, das suas famílias, dos seus problemas, Senhor. Dos gigantes que estão ali chamando eles, Senhor, de medrosos, dizendo que eles não são filhos, dizendo, Senhor, que eles não são merecedores. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo medo, todo nível de vaidade, Senhor, para que eles consigam, Senhor, se apropriar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, batiza a mente, Senhor, a mente de cada um hoje, Senhor, criando essas novas conexões neurais de que são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, a vida, o justo viverá pela fé, os teus filhos aqui vencendo. Senhor, libera suas pedras, para que eles recebam, Senhor, estratégias do céu. Oh, Senhor, libera, Senhor, conhecimento, sabedoria para lidar com as dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, liberação de poder de Deus no novo nível jamais experimentado. Senhor, em nome de Jesus. No nome de Jesus.